Olá, meu nome é Danilo, sou professor no curso de Bacharelado em Ciência da Computação na FCT Unesp, Presidente Prudente. Essa é a terceira parte da aula de análise de algoritmos de ordenação, em que veremos outras categorias, né, que eu estou colocando aqui para vocês, de algoritmos de ordenação. No caso, agora, algoritmos de ordenação por inserção e intercalação, e também a conclusão dessa aula. Essa aula faz parte da disciplina de projeto e análise de algoritmos. Então, vamos ver agora algoritmos que se baseiam na ordenação por seleção. A ideia desses algoritmos seria o quê? Você selecionar um elemento e colocar na posição correta, né? No caso de uma ordenação, uma posição correta de acordo com aqueles critérios de ordenação, né? Então nós temos dois algoritmos bem conhecidos, né, que seria o selection sort, ou seleção direta, e o heap sort, que se baseia, também tem o mesmo princípio do seleção direta, mas a diferença é que para fazer a seleção ele utiliza um heap, né, que é uma estrutura de dados, um heap, que implementa uma lista com prioridade baseada em árvore, e ele acelera muito essa seleção dos elementos, né? Então a gente vai comparar os dois e fazer análise dos dois. Então, no seleção direta, né, o selection sort, seria a ideia que talvez até aquela que a gente utiliza para ordenar elementos, né? A gente pega por exemplo, maior elemento, coloca na posição correta. Segundo maior elemento, coloca na posição correta. Terceiro maior elemento, coloca na posição correta, né? Ou o menor elemento, coloca na posição correta, né? O segundo menor elemento, coloca na posição correta. Depende do que você está usando como critério, certo? Ou seja, você seleciona um elemento com base nos demais, né, e coloca na posição correta dele. Então imagina o seguinte, né, que a gente tenha esses elementos aqui. Nesse caso aqui ele vai colocar os elementos em ordem crescente, ele vai selecionar os menores elementos, tá? Então imagine que ele vai fazer. Ele vai primeiro, na primeira passada, selecionar o menor elemento do vetor, colocar na posição correta. Depois o segundo elemento do vetor, colocar na posição correta. Depois o próximo elemento, menor elemento do vetor, colocar na posição correta. Depois o menor elemento, né, seguinte, e colocar na posição correta. Então, uma vez que ele colocou o primeiro elemento na posição correta, sobram os demais, é como se fosse um novo vetor, e ele executa esse mesmo princípio, né, e coloca o elemento na posição correta, né? Então, nesse caso aqui, ele viria 44 é o menor elemento, né, e com base nesse menor elemento ele compara com os demais, ou seja, você vai executar várias vezes uma busca aí pelo menor elemento do vetor e colocá-lo na posição correta. Então aqui, por exemplo, 44 está sendo considerado menor, 55 é menor? Não é. Então 44 ainda é o menor. 12 é menor que 44? É. Então 12 atualmente é o menor elemento do vetor. 42 é menor? Não. 94 é menor que 12? Não. 18 é menor que 12? Não. 6 é menor que 12? É. Então agora o 6 é o menor elemento dessa lista que eu estou percorrendo. 67 é menor que 6? Não é. Então 6 é o menor elemento que eu tenho nesse vetor. Ele vai para a posição correta dele, ou seja, na primeira posição do vetor. Então, nesse caso, eu vou o quê? Trocar de posição com 44. O que você percebe? Que nessa ordenação, ele não fica trocando elementos de posição. Então, você já tem um ganho aí de desempenho, não tem aquelas instruções de troca, né? Imagina que você tivesse que fazer isso aqui em registros grandes, né? Ficar fazendo trocas, né? Então, o negócio é um esquema que pode acelerar, apesar da complexidade quadrática que ele vai ter, que a gente vai perceber, tá? Então, o que a gente tem aqui? Vai ter uma troca por vez, tá? Então, com relação ao número de trocas, é um algoritmo que faz poucas trocas. Mas a complexidade dele, como você já percebe, né, que eu tenho que percorrer sempre todos os elementos da lista para achar o menor, vai ser uma complexidade quadrática, tá? Então, coloquei o 6 na posição dele, o que falta? Ordenar o restante da lista, ou seja, achar o segundo menor elemento, né? Então, o que eu começo de novo? Com esses elementos restantes, eu faço o mesmo processo, ou seja, eu acho o menor elemento. Atualmente é o 55, 12 é menor vai ser o 12, e se eu percorrer todos os demais, eu vou ver que o 12 é o menor elemento desses elementos restantes. Então ele vai para a posição correta dele. O que restou? Os demais elementos. Então eu faço novamente todo o processo de achar o menor elemento com os demais elementos, né? Então, por exemplo, 55 atualmente é o menor, depois passa para 42, ainda é o 42, agora o 18 é o menor, ainda é o 18 e ainda é o 18, certo? Então 18 vai para a posição correta dele. Então fazendo isso várias vezes, ou seja, achando o menor elemento de cada um desses subarrays, né, vamos dizer assim, desses subvetores, né, que restam ser ordenados, e colocando na posição no início, né, desse subarray, eu tenho o quê? Um processo de ordenação baseado na seleção do menor elemento e colocando ele na posição correta, tá? Então é um algoritmo bem simples de se implementar e de se ilustrar, né? Que seria a ideia, né, do algoritmo. Se você observar esse processo aqui, né, quer dizer, esse for mais interno,
né? Ele está encontrando o menor elemento do vetor. Uma vez que eu encontrei esse menor elemento, eu coloco ele na posição correta. Tá? Então, é um algoritmo bem simples. Se você observar, o que vai acontecer? Primeira vez, eu vou percorrer n menos 1 elementos, né, para verificar qual é o menor. Depois, n menos 2 elementos, para verificar qual é o menor. Depois, n menos 3 elementos, n menos 4, n menos 5, até que chega, percorro 3 elementos, 2, e cheguei no final, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho novamente aquele somatório, 1 mais 2 mais 3 mais 4 até n menos 1. Então, isso me resulta o quê? Na complexidade quadrática, tá? Então, esse é um algoritmo que, tanto no melhor caso como no pior caso, ele é quadrático. Então, eu tenho que o seleção direta, ele tem a complexidade θ do n ao quadrado, ou seja, independente da entrada de dados, né, se está ordenada, crescente ou aleatório, ele vai sempre ter a complexidade quadrática. Tá? É um algoritmo bem simples, deu passar um pouquinho mais rápido. Uma evolução dele é chamado heap sort. O que o heap sort vai fazer? É a mesma estratégia, ou seja, ele vai identificar qual é o menor ou maior elemento. No caso aqui do exemplo que eu vou ilustrar, vai ser o maior elemento, né? Então eu vou encontrar o maior elemento e colocar na posição correta, tá? Eu poderia fazer isso também nessa implementação, né? Eu poderia, por exemplo, vou encontrar o maior elemento, coloco no final. Depois o segundo maior elemento, coloco na penúltima posição. O terceiro maior elemento, coloco na antepenúltima posição. Poderia ser feito dessa maneira, tá? O heap sort aqui na implementação que eu vou ilustrar para vocês, ele está fazendo isso. O que ele vai fazer? Ele vai encontrar o maior elemento, colocar na posição correta. O segundo maior elemento, colocar na posição correta. O terceiro maior elemento, colocar na posição correta. Então, é também um algoritmo baseado de seleção. Mas a diferença é como ele vai selecionar esses elementos. Porque ao invés de percorrer as listas inteiras, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar uma estrutura chamada de heap. A ideia de heap aqui é o que? É uma estrutura de dados que implementa uma lista com prioridades. Né? Então, no nosso caso, sempre que esse heap for formado, ele vai trazer no seu elemento raiz o maior elemento do conjunto. Né? Então, imagine que eu tenho aqui esse vetor e eu monto um heap. Sempre que eu conseguir montar esse heap, no caso aqui um heap máximo, que o maior elemento está na raiz dessa árvore, eu tenho essa estrutura que me ajuda nessa seleção do maior elemento. Tá? Então, o que você percebe? Que utilizando essa estrutura de heap, eu vou acelerar o processo de seleção. Tá? Enquanto que no selection sort eu tinha que percorrer uma lista para ter certeza do menor elemento, no heap, o que eu faço? Eu pego o elemento da raiz. Lógico que para calcular esse heap, ele tem um custo, né? Mas qual que é o custo para calcular um heap? É o custo de ajustar essa árvore binária que é balanceada, né? Então, ele tem um custo baixo de ajuste de heap, que é da ordem log de n, tá? Tem um custo de construir o heap, óbvio, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas o custo de eu ficar atualizando esse heap tem uma ordem log de n, tá? Então, você vai ver que isso vai me ajudar, ou seja, eu faço seleções na ordem log de n, enquanto no outro eu fazia seleções na ordem linear, tá? Então é isso que vai me acelerar. Mas antes disso, só relembrando um pouquinho do heap, o heap é essa estrutura de dados, no caso aqui eu tenho um heap máximo, que o maior elemento está no topo, né? Ou seja, na raiz da árvore, e eu tenho uma relação entre os elementos da árvore. Qual a relação é essa? Então, uma relação que, para qualquer nó que eu pegar aqui, eu tenho que, você é da raiz, né, que tem o maior elemento, qualquer nó eu tenho que os na raiz também, né? Vou falar dessa maneira. Ó. Eu tenho que os filhos, né, da esquerda e da direita, eles são menores do que o elemento pai. Né? Então, se eu pegar aqui a raiz 16, eu tenho que o filho da esquerda e da direita são menores do que ele. Se eu pegar aqui o 14, os filhos da esquerda e da direita são menores do que ele. O 10, os filhos da esquerda e da direita são menores do que ele. E assim por diante até todos os elementos não folha, tá? Então, eu tenho essa propriedade em um heap. Além disso, ele é balanceado à esquerda, ou seja, se deixar de ter um filho, sempre é o filho da direita que não vai existir, tá bom? Outro detalhe, não precisa implementar o heap com ponteiros, né? Como está nessa ilustração aqui de árvore, você pode pensar que pode ser ponteiros, mas não, você implementa uma árvore binária, né? No array, tá? Seguindo essas equações, né? Por exemplo, essas expressões, por exemplo, dado um nó k, o filho da esquerda você vai encontrar por meio do 2k mais 1 e o filho da direita por 2k mais 2, né? Os nossos folhas estão no n sobre 2 em diante, né? E o nó pai, se fosse necessário achar, seria o k menos 1 sobre 2, tá? Então, vamos ilustrar aqui, por exemplo, o nó que está na posição 2, né? O
Quem que é o filho da esquerda e da direita dele? O filho da esquerda é o 2k mais 1, né, que seria o elemento da posição 5, aqui, ó. E o 2k mais 2, seria 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Esse seria o filho da direita, tá? Então você consegue implementar uma árvore binária num array utilizando essas expressões, tá joia? Só para relembrar um pouquinho que vocês devem ter visto, talvez, em estrutura de dados, tá? Não sei se viram um heap, né, em estrutura de dados, na implementação de uma lista, né, uma fila com prioridades, mas essa é a estrutura chamada heap. São os detalhes que eu já comentei, né? Daqui eu também já comentei, que ele é balanceado à esquerda. E eu vou passar aqui, né? Eu vou deixar para vocês uns slides, mas eu vou passar, eu vou direto para as ilustrações, né? Então a ideia do heap sort qual que é? Eu construo o heap máximo. Uma vez que eu construí o heap máximo, o que eu sei? Eu sei que o maior elemento está na raiz. Então o que eu faço? Eu fiz a seleção do maior elemento. Então pego esse maior elemento que está na raiz e coloco na posição correta dele. Lógico que quando eu faço esse posicionamento, eu tenho que trocar os elementos no vetor. Então, quando eu troco os elementos no vetor, o elemento da raiz não vai ser mais o maior elemento. Então, pode ser que eu tenha bagunçado o meu heap. Se eu baguncei o meu heap, o que eu preciso? Rearranjar o heap, né? Mas antes disso, eu diminuo o tamanho do meu array, né? Diminuo o tamanho da minha árvore e rearranjo o heap. Uma vez que eu rearranjei o heap, o que eu tenho garantia? Que o maior elemento é novamente na raiz. Então, o que eu tenho? Uma seleção otimizada por meio do rearranjo do heap, né? Que tem um custo logaritmo. Tá? Então, tem um custo log de n. Então, isso é repetido o quê? Várias vezes. Então, você vê que, até se a gente excluir, né, essa construção do heap, né, que vai ter um custo também de n vezes que eu vou ter esse rearranjo log de n, né, eu tenho que, se você pegar, por exemplo, o heap pronto, né, e fizer essas operações de seleção, de rearranjo, elas são executadas n vezes, né, que são os elementos do vetor. Então, você teria o quê? Uma complexidade n log de n para fazer a ordenação do seu array, tá? Que eu vou destacar de novo mais para frente. Mas aqui a gente já pode até antecipar essa ideia, né? Só com essa ilustração, né? De como o algoritmo funciona. Então eu vou ter aqui, vou passar também, vocês podem ver isso depois, né? Eu vou direto aqui para as ilustrações. Então imagina que eu tenho a operação de criar o heap máximo, né? Que também então, tem essa ilustração de criação do heap máximo. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui eu vou criar o heap máximo, atualizar o ponto 3 aqui do meu array A. Né? Então, aqui se você observar, ó, não é o heap máximo. Por quê? Porque especificamente nesse elemento aqui, ó, ele não está respeitando aquele critério de heap máximo, ou seja, os filhos da esquerda e direita deveriam ser menores do que o nó pai. Então, o que foi necessário? Foi necessário reajustar. Tá? Isso é feito para todos os nós, a partir dos não fores, subindo até a raiz. Tá? Vou mostrar daqui a pouquinho, passo a passo, dessa execução. Né? Aqui é uma ilustração no array, essa modificação. Vou passar também e vou direto para os exemplos. Né? Então, aqui seria o exemplo que eu vou fazer de ordenação. Então, imagina que foi dado como entrada esse vetor. Tá? Eu sei que do n sobre 2, né, ou seja, a partir da posição 4, são os nós não folha. Então, a partir deles, eu vou subindo até a raiz, ajustando esses elementos para que eles componham um heap máximo, ou seja, para que o nó pai tenha um elemento maior do que os dois nós filhos, tá bom? Então, o que eu faço? A partir desse primeiro elemento não folha, que seria o 4, né? Porque o 5, tá vendo? Já é folha, o 6 também, e assim por diante. Agora, o 4 para trás, ó, tenho todos os elementos não folha até que eu chego na raiz. Então, aqui no caso, o 4, né, eu vou verificar. É um heap. Respeito o critério de heap máximo? Respeito, né? Ou seja, eu não preciso ajustar nada aqui, ó, porque o elemento da esquerda dele já é menor que o 16. Vou para o próximo elemento, que seria o 3. Né? Aqui está respeitando o critério de heap máximo? Não, o que eu faço? Eu pego o maior elemento, né, dos filhos e subo ele, troco de posição. Então, o 14 subiu e o 2 desceu, tá vendo? Então, eu fiz isso, só relembrando que essa ilustração que eu estou fazendo aqui na árvore é só para facilitar a visualização, mas toda essa mudança é feita lá no vetor, tá? Então, o que eu fiz? Eu subi o 14 e desci o 2. Então, aqui ele está respeitando o critério de heap máximo. Detalhe importante. Quando eu faço essa atualização, eu tenho que verificar se a atualização não está ferindo o critério de heap máximo. Se estiver ferindo, eu tenho que começar a ajustar a partir desse nó até chegar no nó folha. Né? Aqui, como já é um nó folha, então nem preciso verificar. Tá?
Outro exemplo, subir agora para o 2, né? Aqui está respeitando o critério de HIP máximo? Não está, então tem que ajustar. Pego o maior elemento, subo e desci o 3, né? Então subiu 10, desceu 3, respeito o critério de HIP máximo. Como é na folha aqui, né, na atualização, não preciso fazer nada. Vem aqui para o 1, né? Aqui, 1. O que está respeitando? Não está. O que vai acontecer? Sobe o 16, né, que é o maior elemento, e desce o 1. Então, quando eu subo o 16 e desce o 1, o que acontece? Ó? Como aqui é um nó não folha, eu preciso reajustar isso daqui. Né? Então, se eu tenho um nó não folha, recursivamente eu tenho que descer até um nó folha, verificando se está mantendo o critério aqui de RIP máximo. Tá? Então, quando eu fiz esse reajuste, ó, quer dizer, esse ajuste aqui, eu baguncei esse outro nó. Então, o que acontece? Ele vai ter que, recursivamente, verificar se o critério de RIP máximo foi ferido. Como foi, o que vai acontecer? Sobe o 7 e desce o 1, tá? Agora sim, ok, ainda está, a partir dessa subárvore aqui, está tudo ok, tá? Aí, por fim, eu chego no elemento raiz, que tem aqui o 4, né? O que eu faço? Eu pego o maior elemento. Né? Então, tem o 16 e o 10, sobe o 16, desce o 4, né? Então fica desse jeito. Subiu o 16, desceu o 4. Quando eu desci o 4, o que acontece? É um nó não folha. Né? Então, como é não folha, eu tenho que verificar se eu não feri os critérios do RIP máximo. Ou seja, o pai tem que ser maior do que os filhos, mas a gente vê que feriu, né? Por quê? Porque aqui os elementos são maiores do que ele. Então, tem que reajustar até chegar nos nós nó folha, tá? Então, vamos lá. Pego o maior dos filhos, subo, né? Então, sobe o 14 e desce o 4, tá? Aqui, novamente, é um nó não folha, né? Quando eu fiz a atualização, tem que verificar. Tá feio no critério de máximo? Tá. Então, sobe o 8, desce o 4. E, por fim, chegou no nó folha, parou o ajuste desse RIP para esse elemento zero, que no caso é a raiz, é o último elemento que eu fiz o ajuste. Então, com isso eu tenho o quê? Eu tenho o RIP máximo, tá vendo? Então, o que esse RIP máximo traz de propriedade para mim? Que o nó raiz ele tem o maior elemento do meu conjunto. Né? Então, é por meio desse RIP, né, e de ajustar esse RIP, o que seria ajustar o RIP? Sempre garantir que o maior elemento vai estar na raiz. Então, essa é a forma inteligente, né, eficiente, que o RIP sort vai fazer para selecionar os maiores elementos do array a cada iteração e colocá-los na posição correta. Tá? Então, o primeiro passo é criar o RIP máximo, que é o que a gente fez aqui, e agora é que inicia lá as etapas de iteração do RIP sort, né? Ou seja, a seleção e o posicionamento na posição correta do array. Né? Então, aqui eu tenho o RIP máximo, o que significa? Que o meu maior elemento está na raiz. E a raiz da minha árvore seria quem? O elemento zero do array. Tá? Então, sempre na posição zero do array, eu vou ter o maior elemento sempre que eu ajustar o RIP. Né? Então, o que isso significa? Que a cada ajuste de RIP, que tem um custo logarítmico, né, tem um custo log de n, eu vou ter o maior elemento na raiz sempre que eu fizer um RIP máximo. Então, o que eu faço? Ajusto o RIP, o maior elemento na raiz, jogo ele para a última posição atual da minha lista. Né? Então, se eu estou com um vetor completo, seria a última posição, posição 9, reajusto o RIP, o maior elemento vai estar de novo na 0. Jogo na posição outro, ajusto o RIP, o maior elemento vai estar na posição 0 novamente, coloco na posição 7, tá vendo? Então, essa é a estratégia inteligente do RIP sort. E todo ajuste de RIP vai ter, no pior caso, o quê? Que fazer as atualizações até um nó não folha. Então, vai ter o quê? Quase o tamanho da árvore. Né? O tamanho da árvore seria essa altura log, né? Log de n. Tá? Então aqui novamente é o algoritmo de RIP, como eu já ilustrei para vocês, eu vou mostrar um passo a passo de execução. Então tem o RIP máximo, o que eu vou fazer? O maior elemento está na raiz, troco com o último elemento, ou seja, da posição 0 vai para a última posição, troquei, com isso eu tenho que diminuir, né, o tamanho do meu array, ou seja, ao invés de considerar de 0 a 9 elementos, é como se esse 9 aqui deixasse de existir, vou considerar de 0 a 8. Né? Aqui só ilustrando na árvore, né, como se esse nó não existisse mais. Agora o que? Esse nó 4 passa a ser também um nó folha. Tá? Feito isso, o que aconteceu? Bagunçou o RIP. Tem que ajustar. Como que eu ajusto o RIP a partir dele ter bagunçado? Eu vou a partir da raiz. Tá? Então não vou mais a partir desses nós aqui. Então a partir da raiz eu verifico. A raiz foi bagunçada? Foi. O que eu vou fazer? Vou ajustar. Tá? Por isso que a complexidade de ajustar um RIP é a partir da raiz até um nó, até as folhas, né? Ou até o último nó não folha. Ou seja,
altura log de n, tá? Então, feito isso, o que vai ser feito? Ajustou o heap aqui, o 14 sobe e o 1 desce. Né? Ajusta também no array, né? Lembrando que aqui é uma ilustração, né? Um modelo mental para facilitar para a gente a ilustração, mas tudo está ocorrendo no array, tá? Desceu 1, bagunçou aqui também, tem que ajustar. Aí sobe o 8, desce 1. Desceu 1 para cá, bagunçou também, tem que ajustar. Sobe o 4, desce 1. É um nó folha, terminou, tá vendo? Então, essa é uma boa ilustração de que ele fez o quê? Um ajuste ó, de comparação até a altura da árvore. Né? Que essa altura sempre, uma árvore balanceada, né? Binária balanceada vai ser sempre a altura log de n, tá? Então, esse é o custo que eu vou ter a cada interação. Então, daí que vem a complexidade n log de n, né, também. Você tem o quê? Você vai ordenar todos os n elementos, e você tem o quê? n-1 aí, ajuste de heap, tá? Então, aí vem a complexidade, log de n aí, no vezes o n, tá? Em log de n. Então vamos lá. Continuando, uma vez que eu ajustei o heap, o maior elemento está novamente na raiz, ou seja, posição 0. O que eu faço? Jogo para a última posição atual que eu estou considerando, né, de tamanho de heap, ou seja, a posição 8. Então é como se eu tirasse da raiz, jogasse para o último nó aqui que eu tenho, que é folha, né, e também ajustando aqui no array, né, só da posição 0 para a posição 8. Feito isso, eu desconsidero agora a posição 8, a posição máxima vai ser 7, é como se eu tivesse que removendo esse elemento da minha árvore. Aí o que aconteceu nessa troca? Bagunçou o heap de novo. Então, novamente, vou ter que reajustar o heap a partir da raiz, ajusto o heap máximo, vejo os critérios de heap máximo, estão feridos, sobe 10, desce 1. Desceu 1, bagunçou também, sobe 9, desce 1. Tá vendo? Também tá, só lembrando novamente, está sendo ajustado no array. Isso aqui é só uma ilustração, um modelo mental para facilitar a nossa visualização, tá? Feito isso, chegou numa folha, ajustei o heap novamente. Ajustou o heap, o que significa? Que o maior elemento está na raiz. No caso aqui, seria o quê? A posição 0 do array. Vai para a próxima posição válida, né? Que seria o tamanho máximo do meu heap, seria a posição 7. Foi lá para a posição 7, maior elemento. Trocou, o elemento está na posição 7, foi para a posição 0. Desconsidero, né, esse 7, agora minha posição máxima é 6, ou seja, é como se eu estivesse removendo esse nó aqui da minha árvore, né, do meu heap. E novamente, o heap bagunçou, né, mas o heap máximo tenho que reajustá-lo, né, refazê-lo. Então, a partir da raiz, eu vou refazer o heap máximo, né, bagunçou aqui também, até que eu chego novamente e tenho um heap máximo. Ou seja, o maior elemento de novo na raiz, que seria o quê? A posição 0 do meu array, tá vendo? Então, essa é a estratégia do heap sort, né? Eu vou passar mais rápido aqui, né, porque ele vai ficar repetindo essa estratégia, né? Se vocês quiserem, vocês podem ver com calma depois. Mas ele sempre vai o quê? Reajustar o heap, o maior elemento fica na raiz e ele é posicionado no lugar correto em que ele deveria estar no array. Tá? Até que eu chego no final, né? Tem aqui dois elementos, tenho só a raiz e chego no array ordenado. Tá? Então aqui é interessante você observar o quê? Que uma estrutura de dados acelerou o processo, diminuiu a complexidade de tempo de ordenação de um algoritmo baseado em seleção. A gente tinha um selection sort, sempre percorria uma lista, né, uma complexidade linear para selecionar o elemento a cada interação. E aqui, por meio dessa estrutura, né, o heap, a gente tem uma vantagem, né, um ganho de desempenho na seleção desse elemento que vai ser posicionado no lugar correto. Né? Então, saímos do linear para o logarítmico. Tá? Então, a complexidade, como eu comentei, vai chegar na ordem n log de n. Tá? A próxima classe aqui de ordenação que eu tenho seria o por intercalação, que é o merge sort. Né? Então, a ideia do merge sort seria o quê? Fazer uma divisão em conquista dos elementos de um array até chegar num caso base, que é simples de ordenar, e eu vou fazer na etapa de conquista, reposicionando esses elementos de forma ordenada. Né? Então, eu teria o quê? É como se eu tivesse uma lista, vou dividindo ela em partições menores, até que eu chego em casos base, ou seja, com um elemento, e aí eu vou compondo novamente essas listas de forma ordenada, né? Então, seria lá, eu chego na menor porção de divisão, depois eu vou compondo, né, a etapa de intercalação, em que eu vou intercalando essas duas listas de modo que essa nova lista formada, ela está ordenada.
né? Então, nesse caso aqui, eu tinha um array, crio subarrays, né, ou subpartições, nessa etapa de divisão, até que eu chego num caso base aqui com um elemento. Aí eu vou o quê? Criando novas partições até chegar na partição única, né? O array de novo vai ser composto. E eu tenho a composição dessa lista de forma intercalada. Por exemplo, o 5 e o 2, né? Ele compõe uma nova lista ordenada, mesma coisa que o 4 e 7, 1 e 3, 2 e 6. E a ideia é que essas listas vão estando cada vez mais ordenadas e vai ser fácil a intercalação. Isso aí vai ser um custo rápido, né? Um custo linear de intercalação. Então aqui agora eu tenho o que? O 2 e 5, 4 e 7, também é feita uma intercalação, de modo que essa nova lista seja ordenada. Mesma coisa que eu tenho uma lista que tem 1 e 3, 2 e 6. A intercalação entre elas de forma ordenada também compõe o que? Novas listas ordenadas. Então aqui novamente, eu crio uma nova lista, né, a partir dessas duas sublistas, criando uma nova partição ordenada. Como eu cheguei na última porção, eu tenho o array ordenado. Então essa é a estratégia chamada divisão e conquista, que é utilizada pelo merge sort. Tá? Aqui é um exemplo de implementação. Se você observar, ele tem aquela cara bem similar ao que a gente tinha no quicksort, né? Que é uma cara bem conhecida aqui dos algoritmos que utilizam divisão e conquista. Né? Então você tem o quê? Um ponto aqui de partição, que você vai ter uma partição da esquerda, uma partição da direita, a partir desse ponto Q, né? No caso, ele tenta dividir sempre igual, ele divide igual, né, as partições, no máximo que um elemento, a partição vai ter um elemento a mais, se não for um número ímpar, né, de elementos. E você depois tem a etapa de conquista, né, então, em que ele vai mesclando essas partições de forma ordenada. Né. Então, o que a gente teria? A gente tem novamente essa relação de recorrência, como ela foi computada. Né. A cada interação, você vai ter o quê? Duas chamadas recursivas, em que cada chamada recursiva pega metade do vetor, então seria do início até metade, da metade mais 1 até o fim, certo? Então você tem sempre o quê? O n sobre 2 passado para essas chamadas recursivas. Então tem aqui ó, duas chamadas recursivas, em que cada chamada recursiva lida com metade dos elementos do seu array. Mais n, que seria o quê? A etapa de conquista, que é o merge, como eu comentei, que a cada essa intercalação acaba tendo uma complexidade linear, tá? Então aí você tem essa recorrência que vai cair lá no caso 2 do Teorema Mestre, né, uma maneira da gente resolver nessa, identificar a complexidade do algoritmo descrito por meio dessa relação de recorrência. E a gente chega aqui, ó, a complexidade do merge sort seria da ordem n log de n. Tá? Então essa é a complexidade do merge sort. Algoritmo simples. Detalhe importante é que, diferente dos outros, ele precisa de uma cópia do array, né, ou seja, você vai ter o dobro de memória utilizado para fazer a ordenação pelo merge sort. Né? Então, apesar dele ter a mesma complexidade dos demais, tem que lembrar que se você tem um array muito grande, você vai precisar do dobro de memória, né, ocupado ali pelo array, né, para fazer a ordenação. Tá? Porque você não consegue ordenar no mesmo array, porque senão você vai bagunçar ali as partições na hora que você fizer a intercalação. Para finalizar, né, tem uma comparação aqui entre os algoritmos muito interessante, está lá no livro do Ziviani. Ele compara esses cinco métodos de ordenação, variando tanto o número de elementos quanto a forma como os elementos foram passados. Né? Então, aqui nesse primeiro exemplo, ele tem uma ordem aleatória. Como ele chegou nesses valores? Ele fez o seguinte, ó. Ele pegou o algoritmo mais rápido, ou seja, ele computou o tempo, né, dos algoritmos, fez uma análise experimental. Aquele que foi mais rápido, ele deu nota 1. E os demais, ele deu nota com base no tempo, ele fez o quê? Uma proporção aqui com base no tempo e na nota. Tá? Então, fez uma interpolação pelo tempo e pela nota. Né? Então, você vê ali, o Quicksort ele foi o melhor em todas as execuções. Então, ele recebeu a nota 1 em todos. Aí, quão distante os outros ficaram com relação ao tempo do Quicksort, né? Ele deu a nota. Né? Então, o que você percebe? Por exemplo, ordem aleatória, o Quicksort, ele tem uma complexidade de n log de n. O heap sort também. O shell sort seria aquela complexidade, vamos dizer, n elevado a 1,5. Né? O seleção seria a ordem quadrática e o inserção também é a ordem quadrática. Tá? Então, o que você percebe? Ó? Aqueles que estão numa ordem n log de n, né, próximo de n log de n, eles são os mais rápidos. Né? Tiveram a nota, as melhores notas.
Interessante observar, né, que o heap sort ele se mantém bem consistente. Ó. Ele sempre teve as mesmas notas, ou seja, um tempo muito consistente, conforme eu aumento o número de elementos que são ordenados. Né? O shell sort também foi bem rápido, né? Está muito próximo aí do nlog de n para esse vetor aleatório. O seleção, né, que teve o comportamento quadrático, você vê as notas altas, né, elas começam a subir cada vez mais conforme o tamanho dos elementos aumenta. Por quê? Porque tem a complexidade quadrática, né? Então começa a explodir o número de instruções necessárias né, para fazer a ordenação. Né? Então você vê aí com 30 mil elementos, provavelmente deve ter uma nota muito alta aqui que ele nem colocou. Em ordem crescente, olha o que você percebe. O algoritmo por inserção é o melhor, porque ele executa na complexidade linear. Né? Então, quando ele está ordenado, ele executa somente uma vez aquele for interno e termina. Então, você tem o quê? É o melhor algoritmo. E como ele executa na ordem linear, olha o que acontece. Ó. Os quadráticos estouram, né, ó, em relação ao linear. Então, ficam notas muito altas. O shell sort, né, que é próximo do nlog de n, e ele utiliza, né, essa estratégia do inserção direta, né? Então ele tem notas muito próximas aí do nlog de n. O nlog de n e o quicksort, né, também consegue ser muito bom. Provavelmente é uma implementação que evita o pior caso, né, porque o vetor está ordenado, ou utiliza uma mediana de 3 elementos, né, que é uma das estratégias para evitar que o pior caso ocorra, né, ou ele tem alguma estratégia aí para bagunçar os elementos antes de ordenar. Né? Eu não tenho detalhes da implementação, mas acho que deve ter utilizado a implementação original, mas no livro lá talvez tenha a indicação de como ele fez essa escolha do pivô. Tá? Porque se ele tivesse escolhido o pivô com base no primeiro elemento, ele já teria valores bem maiores, porque teria o comportamento quadrático. O heap sort, né, ele é log de n, mas você vê também que em relação ao linear, né, ele é pior do que o quicksort, do que o shell sort, que é um elemento em ordem, para os elementos em ordem crescente. Em ordem decrescente, a gente vê que quicksort também é o mais rápido. O shell sort, né, deve ter conseguido ordenar bem as partições, né, chegar a ficarem próximas da ordenada. Interessante, né? Porque ele utiliza o insertion sort, mas provavelmente na primeira passada deve ser mais custosa para ela. Mas a partir da primeira passada eles já não estão os elementos, né, eles começam a ficar cada vez mais próximos de estarem ordenados. Né? Interessante novamente o heap sort, que ele é bem consistente aqui mesmo com o elemento em ordem os elementos em ordem decrescente. O seleção direta, né, ele não é insensível, né, para essa relação. E você vê que o inserção direta cai no pior caso dele. Né? Então você vê que aqui ele começa também a estourar o número de instruções que são executadas, né? E ele tem um quadrático ali realmente no pior caso de execução dele, que seria o quê? Os elementos em ordem decrescente. Tá? Então achei muito interessante essa ilustração que o Viviane trouxe, dessas comparações, e é algo muito próximo que vocês vão fazer no trabalho, né, da disciplina, que seria essa análise experimental e a comparação entre os elementos, variando o tipo de entrada de dados, ou seja, crescente e decrescente aleatório, e variando também o número de elementos. Tá? Tem um site aqui interessante para você aprender um pouquinho, visualizar os algoritmos de ordenação, ver como eles funcionam. Aqui são algumas discussões que você pode ver depois. Né? E, novamente, eu indico que esse material foi adaptado, né, das aulas do professor Rosana Minguim, também dos materiais de seus dois professores, e, novamente, eu indico esses 3 livros como referência, são os livros indicados na disciplina. Qualquer um deles você pegar, você tem os principais conceitos desses algoritmos de ordenação.